Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Olha, vamos continuar aqui a nossa unidade 3, Unit 3, Take a Stand, tá bom? Então vamos lá. Hoje é uma aula sobre a gente corrigir o reading, a parte do reading, né? Lembra que a nossa unidade tem várias partes, First Move, Language 1, e tem essa parte aqui do reading, que é página 42 e página 43. Então, bora lá, né, gente? Vamos começar a nossa aulinha. Ok, tá carregando aí. Opa, carregou. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, reading. E aí tem esse texto, certo? Sobre os refugiados, que eu sei que você leu, porque foi tarefa de casa, gente, essa parte aqui, tá? E aqui está aqui o texto todinho, e nós vamos traduzi-lo. Bora lá? Tá pronto para essa tradução? Então vamos. Então, bora lá, né? A tradução. A crise de refugiados não é sobre refugiados, é sobre nós. Lembra aquele discurso da Emma Watson que a desigualdade de gênero não era somente uma questão das mulheres, mas que os homens precisavam ser envolvidos? Assim também como a crise dos refugiados não é uma crise somente dos refugiados, mas é também de quem mora naquele país. Quando no Brasil, recentemente, né, várias pessoas vieram da Venezuela, ficou aquela briga, né? É para aceitar, não é para aceitar, o que é que se faz? É bem interessante essa questão dos refugiados. Nós que vivemos longe de fronteira, né? Eu digo assim, o pessoal, pessoas que moram no Brasil, né? A maioria das pessoas que moram no Brasil não estão nas fronteiras. E aí é difícil você entender como é essa situação do refugiado, tá? E aí o texto é de 2 de fevereiro de 2018, é o que diz aqui. E aí diz assim: eu era uma criança refugiada, escreve o artista chinês e ativista. Eu sei como é viver, qual é o sentimento de viver num acampamento, roubado da minha humanidade. Os refugiados devem ser vistos como uma parte essencial da nossa humanidade compartilhada. Nasci em 1957, o mesmo ano que a China expulsou, né, mais de 300 mil intelectuais, incluindo escritores, professores, jornalistas e quem quer que ousasse criticar, né, o recente estabelecido governo comunista. Porque o meu pai, né, Ai Qing, eu vou dizer assim o nome dele, era o poeta mais renomado na China, então o governo fez dele um exemplo simbólico. Em 58, minha família foi forçada, né, sair de casa em Beijing e banida para um acampamento de reeducação, entre aspas, na área mais remota do país. A gente não tinha ideia que isso era o começo de uma jornada longa e sombria que iria durar 2 décadas. No acampamento tivemos que morar num basement, né, num lugar subterrâneo, como se fosse uma caverna, né, como se fosse um porão. E aí e fomos submetidos, né, a ódio inexplicável, discriminação, insultos que não foram provocados, insultos de graça. E quando você aborda a pessoa com violência, né, você chega com violência com a pessoa, são os assaltos. E como resultado, eu lembro de experimentar como se fosse uma injustiça sem fim. E eu compartilho esse passado, né, pessoal, porque ele coloca luz na minha conexão emocional com a condição global dos refugiados, porque eu acredito que os refugiados podem estar se sentindo como eu me senti. Observar e filmar o documentário por 2 anos e pesquisar a história recente dos refugiados, dos eventos dos refugiados, fazem algumas conclusões abundantemente claras. Nenhum refugiado que eu encontrei tinha o desejo de sair da sua casa.
As pessoas deixam suas casas porque elas são forçadas pela violência causada por morte dos membros da família, certo? Por parentes e colegas cidadãos, sem mencionar vilas inteiras que podem desaparecer diante de um bombardeio a qualquer momento. Ok? Não há uma forma simples deles ficarem. Fleeing, né? É a única alternativa, a única escolha que eles têm para preservar as próprias vidas e a vida daqueles que amam. Um argumento comum é que muitas das pessoas que tentam alcançar a economia ocidental, os imigrantes, né, para a economia ocidental, que desejam, eles querem, na verdade, tirar vantagem injusta da prosperidade dessa economia ocidental. Porém, essa visão ignora a contradição entre as fronteiras físicas e as verdadeiras fronteiras econômicas e políticas do nosso mundo globalizado. Nesse momento, o Ocidente, que se beneficiou grandemente com a globalização, simplesmente recusa lidar com as suas responsabilidades. Se a gente mapear the 70 plus border walls and fences, né, se a gente as 70 mais, né, paredes de fronteira e cercas construídas entre as nações nas últimas 3 décadas, podemos ver a extensão da disparidade política e econômica global. As pessoas mais negativamente afetadas por essas paredes são os mais pobres e os mais desesperados da sociedade. As fronteiras físicas podem parar os refugiados. Ao invés de construir muros, deveríamos olhar para o que está causando as pessoas refugiadas, as pessoas se tornarem refugiadas e trabalhar para resolver essas condições, para parar com o fluxo, né, na fonte. Para fazer isso, é preciso que as nações mais poderosas do mundo ajustem como elas ativamente moldam o mundo. Como pensamos que o pobre, deslocado no sentido assim, de que ele não está trabalhando ou ocupado, pode existir quando a sociedade dele está sendo destruída? Eles devem simplesmente desaparecer. Podemos reconhecer que a existência continuada deles é essencial, é uma parte essencial da nossa humanidade. Se falharmos de reconhecer isso, como podemos falar de desenvolvimento civilizado? Algumas questões importantes que o texto coloca. A crise de refugiados não é a respeito de refugiados, ao invés, é sobre nós. Nossa priorização do ganho financeiro à custas da luta das pessoas pelas necessidades da vida é a causa primária de muitas das crises. Estabelecer e entender que todos pertencemos a uma humanidade é o passo mais essencial para como podemos continuar a coexistir nesse planeta. Eu sei o que é que sente um refugiado e experimentar a desumanização que vem com essa saída da sua casa, do seu país. Existem muitas fronteiras para serem desmontadas, mas aquelas mais importantes estão dentro dos nossos corações e mentes. Essas são as fronteiras que estão dividindo a humanidade de si mesma. Bem, agora vamos ver aqui as respostas dos exercícios que você fez, porque isso foi tarefa de casa. Olhe para o texto e confira as melhores opções para responder as perguntas. Onde você encontra texto como esse, gente? Não é revista de criança, jornal, sim, manuais do governo, não, com certeza é a letra B, tá? Quem pode estar interessado em ler esse tipo de texto? As pessoas chinesas e os descendentes, acho que não, refugiados, as famílias, sim. Qualquer um que pode estar querendo saber do assunto, acho que essa é a melhor opção, tá? Acho que os refugiados nem gostam muito de ler sobre crise de refugiados. Que tipo de texto é esse? É uma notícia, é uma opinião, é uma reportagem baseada em pesquisa. Gente, ó, é uma opinião, tá bom? Apesar do cara ter feito pesquisa e tudo, essa não é só a opinião dele, tá? Então, ó,
BCB, tá bom? BCB. Tá aí as respostas. Lembrando que toda vez que eu faço correção para o vídeo, né, eu espero que você tenha feito em casa, porque isso foi tarefa de casa, e aí você confere a resposta logo aqui comigo, tá bom? Leia o texto e escolha a resposta correta. Quais são algumas das características do texto? Expressa opinião, apresenta fatos. Sim, eu não gostei muito dessa opção. Apresenta informação sobre o autor, alguma coisa sobre o autor, mas não muita coisa sobre o autor, certo? Então, agora, o item 2. Qual é o propósito do texto? Discutir os problemas atuais do mundo. Sim, né? Expressar opiniões a respeito do assunto, sim, né? Compartilhar a experiência pessoal, apesar dele compartilhar a experiência pessoal, não é o propósito do texto, tá bom? Aí, ó, A, B, C, ele botou, ele marcou A, apresenta fatos, expressa sua opinião, apresenta fatos e apresenta informação a respeito do autor. Sim, né? Eu nem coloquei aqui. São características do texto. Sim, agora a questão do propósito, tá? É isso que é importante. O propósito do texto não é mostrar informação e nem trazer informação pessoal e nem trazer números, tá? A ideia é de dar a opinião dele e falar de um assunto atual. Leia o artigo, a gente já leu e confira a resposta sobre o autor. Ele é artista, ativista e filmmaker, né? A pessoa que faz filme, sim. Ele era bebê, acho que sim, né, gente? Acho que sim. Ele era um bebê quando foi enviado para o acampamento. Ele passou 10 anos no acampamento com a família dele. Vou até deixar assim, né, para a gente ficar, você ficar olhando a resposta, sei que você já olhou. Mas 10 anos, sim, foram 2 décadas, né? Isso, não, ele passou 10 anos, foram 2 décadas, então foi mais de 10 anos. Ele não se sente conectado com a crise de refugiados, crise migratória, né? Assim que a gente está chamando em português. Crise migratória. E eu esse tempo todinho sem conseguir traduzir direito, certo? Ele fez um documentário, sim, ele fez um documentário, ele se tornou um poeta, não, na verdade. Então, ABE, tá aí a resposta, né? Você já tinha visto antes. E quais parágrafos, é ótimo, né? Paragraphs, quais os parágrafos apresentam a conclusão depois de observação, apresentam um background, história, né, sobre a vida do autor, apresenta e refuta um contra-argumento, apresenta uma explicação a respeito do título do texto e apresenta a opinião do autor sobre o que deveria ser feito. A gente voltando aqui, gente, no texto dá para ver que o quinto parágrafo, né, apresenta a conclusão depois de uma observação. Sim, ok. Apresenta o background dele, acho que é o 1 e o 2, né? Ó, 1 e 2, eu lembro que 1 e 2 sim apresentava. No tipo de questão dessa, gente, olha só, você fala assim, ó, conclusão. Eu iria arriscar, né? Eu iria arriscar assim, ó, 10, 9, mas o texto está dizendo aqui no quinto parágrafo, ele já traz uma conclusão, né? Apresentar o background é você dizer o pano de fundo daquela história. Eu também arriscaria 1, 2, 3. Apresenta e refuta um contra-argumento. Eu ia botar o meio do texto, 3, 4, 5. Né? Olha só, você pegar aquela letra assim, ó, 6, né? Só do 6 que ele ia apresentar. Estou tentando usar a lógica, mas sem olhar lá para o texto. Se você olhar para o texto, você vai ver que realmente está bem certinho. Apresenta explicação sobre o título do texto, tá? Ok? Está dizendo aqui, ó, a explicação do título do texto, que é quando volta a mesma frase, tá? Que a gente leu no começo, do começo lá do texto, o título, e tem uma parte da citação do texto que está lá embaixo e apresenta a opinião do que deveria ser feito, é o oitavo, tá bom? Então é só por questão de identificação onde é que está cada uma dessas partes. Tá bom? Tá aqui pedindo para a gente responder as perguntas de acordo com o texto. Lembrando que tudo isso aqui, gente, são sugestões do livro. Você precisa colocar algo parecido, mas não exatamente igual. Tá bom? Então, você vai responder essas perguntas de acordo com o texto. Tá? Então, why was I Will's family forced to go to a camp? Lembra por que ele foi forçado a ir para o acampamento? Porque o pai era um renomado poeta chinês na época, está dizendo aqui a resposta oficial do livro, né? E o governo, fez dele um exemplo simbólico, né? Certo?
Então, continuando aqui, né, gente? O cenário mudou completamente, tudo mudou, mas a aula é a mesma. Então, vamos lá, continuando respondendo. Olha só, item 2, according to the author, what are the reasons people become refugees? De acordo com o autor, quais são os motivos por que as pessoas se tornam refugiados, tá? Because of violence, por causa da violência, because there's no way for them to stay in their homes, porque não há formas, não tem jeito deles permanecerem nas casas deles. Lembrando que, gente, ó, aqui são respostas, são sugestões de respostas do livro, tá bom? Ok? Vou diminuir um pouquinho para tentar caber todas as respostas sempre na tela, para você continuar, conseguir tirar um print, enfim, você conseguir copiar bem direitinho, conferir com as suas respostas, tá? No item 3, what's the counter-argument the author presents? Qual é o contra-argumento que o autor apresenta? People think some refugees are looking for an economic advantage. As pessoas acham que alguns refugiados estão procurando vantagem econômica, tá? Isso é parte da verdade. Claro, você não vai, vou me refugiar, vou para um lugar tão arrasado quanto o lugar de onde eu vim. Claro que não, né, gente? Mas o motivo por que as pessoas saem, via de regra, é porque realmente não há esperança onde elas estão, não há esperança de mudança. Tá? É o grande motivo pelo qual as pessoas saem dos lugares de onde elas cresceram, de onde elas moram. Tá? O item 4, which alternative does the author present to building walls? Qual a alternativa que o autor apresenta para construir as paredes? Looking at what is causing people to become refugees and trying to solve this condition. Olhar para o que está causando as pessoas se tornarem refugiados e tentar resolver essas condições, tá? Olha só, veja que não há muito mais sobre a resposta. According to the author, what is the most important step so that we can coexist? De acordo com o autor, qual é o mais importante passo, ou o passo mais importante para que a gente consiga coexistir? It's understanding that we all belong to one humanity. É entender que todos pertencemos a uma humanidade, tá? Isso foi aí essa questão que a gente fez, tá? Vamos continuar aqui resolvendo. The author presents opinions and facts. O autor apresenta opiniões e fatos, números. Identify which sentence express a fact or an opinion. A frase, né? Identificar a frase que expressa uma frase, um fato, né? Uma frase que é um fato ou uma opinião, tá? No caso aqui, ele está tratando a opinião como a conclusão diante de um fato, tá? E o fato, ele não tem, o fato não traz nenhuma opinião em si. Por exemplo, existem, vamos supor, chutar um número aqui, 3 milhões de refugiados. Pronto. Eu só estou dizendo que existe, não existe opinião. A partir disso eu posso construir uma opinião. Mas isso não é uma opinião, tá? Então dá para a gente imaginar pela frase quem seria o que é um fato, o que é uma opinião. Então, not a single refugee we met had willingly left their home. Nenhum refugiado que conhecemos desejoso, né, teve o desejo de sair, de deixar a casa deles, tá? Had willingly left. Deixaram de prontidão, desejosos, a casa deles. Gente, isso aí, nenhum refugiado que nós encontramos. Isso é um fato. People left their homes because they were forced to by violence. Isso aqui não é um dado, isso aqui é uma opinião, tá? Ele não diz quantas, né? Aqui diz nenhum. Mas aqui ele coloca uma quantidade, né? E aqui não coloca quantidade. At this moment, the West simply refused to bear its responsibilities. É uma opinião, tá? Ele não trouxe assim, olha, não existe uma ação do Ocidente, né, que queira isso. O que ele com certeza está dizendo é que existem poucas ações dado o tamanho do problema. Por isso que ele diz que o Ocidente simplesmente se recusa a resolver, a
carregar, a lidar com as responsabilidades. Ok? Aí ele fala, se o mapa dos 70 maiores paredes, né, e cercas entre as nações nas últimas 3 décadas, podemos ver a extensão, né? Se a gente mapear, né, as 70 mais, a gente vai ver a extensão da disparidade econômica e política no mundo, tá? Então, isso aqui ele está colocando como um fato, né? Eu acho que sim, é um fato, tá? Eu achei, às vezes é difícil, né, da gente chegar nessa conclusão. To do so will require the most powerful nations in the world to adjust what they... Ó, isso aqui é uma opinião, né? Ele está dizendo o que é para fazer. E para fazer assim, vai exigir que as nações mais poderosas do mundo ajustem como elas estão ativamente moldando o mundo. Se falharmos de reconhecer isso, como podemos falar de desenvolvimento civilizado? Isso é uma opinião também, né? Our prioritization, né? Nossa priorização do ganho financeiro acima da luta das pessoas pelas necessidades da vida é a causa primária dessa crise. Isso é uma opinião também. Há muitas fronteiras para desmontar, mas a mais importante são aquelas dentro dos nossos corações e mentes, né? Eu lembrei agora que o cearense gosta de falar desmantelar, né? Então existem muitas fronteiras para desmantelar, foi um desmantelo. Isso é opinião também. Então olha só, as 4 últimas são opinião, né? Ó, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, tudo opinião, né? 4, fact, né? Ok? 1, 2 e 4 são fact, tá? Então, eu botou como opinião, eu não há, ok, realmente não é uma opinião, se forçado por violência, deve ter um número, tá? Então, ele colocou aqui como fato 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, ele colocou como fato, né? Então, eu não acho que 3 e 2 seja fato, mas tudo bem. 1, 2 e 3, de acordo com o livro, tá, gente? Vocês viram os meus argumentos, tá? Ok? E também aqui o item 4 como fato. O 3 ele colocou como opinion. Ok. Beleza, me confundi, ó. Realmente o 3 é opinion, né, gente? Eu também concordo. Beleza. Show de bola. Tá aí o gabarito ao final, tá? Vamos continuar. Continuando aqui a nossa maratona de questões. How did the author find the facts presented in the article? Como que o autor encontra os fatos apresentados no artigo? E aí a gente viu que ele fez observações, pesquisa e gravando o documentário, né? Então, by observing, researching and filming a documentary, tá? Basicamente foi isso. Questão 8. What does the expression "it sheds light on"? A gente traduziu, né, em paragraph 4 mean. O que é a expressão "it sheds light on"? No parágrafo 4 significa escolha a opção correta, tá? It makes something clear. A resposta está lá embaixo, né? Torna algo claro. It turns on a light. It makes something stand out. Faz algo sobressair, né? Bem, liga uma luz, eu acho que não, né? Vamos ligar uma luz, né? Mesmo que eu diga ligar uma luz, é algo metafórico, tá? Então, torna algo claro, traz luz para aquele assunto, tá bom? Esse é o significado da expressão. Number 9, what does the expression "to do so", paragraph A, refer to? Tá? O que a expressão "to do so" no parágrafo 8 se refere? Shape the word differently? Não, to do so, a gente viu a tradução para fazer isso, né? Para que isso aconteça. To make less powerful nations responsible for changes. Tornar as nações poderosas responsáveis pelas mudanças. E to stop what makes people become refugees. Para parar o que torna as pessoas refugiadas. Eu voltaria lá no parágrafo 8. Se eu voltar aqui no parágrafo 8, lá em cima, vamos voltar tudo aqui. No parágrafo 8 tem a expressão to do so. Vamos contar aqui os parágrafos, né, gente? Que a gente nem contou, né?
Ó, o primeiro parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ó. Olha só, o to do so. Eu não estou nem conseguindo achar aqui o to do so. Tá aqui. To do so, bem aqui, show. Então, olha só o que ele fala, né? Em vez de construir muros, devemos olhar para o que está causando as pessoas se tornarem refugiados e trabalhar para resolver essas condições, para parar o fluxo na fonte, tá? Para fazer isso, vai requerer, né? Para fazer isso, para realizar isso, vai requerer que as nações mais poderosas do mundo ajustem o que eles estão, como eles estão ativamente moldando o mundo, porque quem molda o mundo são as nações mais poderosas, tá, gente? Isso aí, as mais ricas. Elas é que moldam o mundo. Não adianta a gente querer ser ingênuo achando que não é, porque é, tá certo? Não fica tonto de eu rolar aqui as páginas, não, tá? Então, tá dizendo, ele fala para fazer isso, né? Isso que? E realmente é o que ele mencionou antes, parar o que faz as pessoas se tornarem refugiados, tá bom? Aqui depois da leitura é uma perguntinha: Do you agree with Ai Weiwei's opinion on the current refugee crisis? Você concorda com a opinião dele sobre a crise migratória atual? Discuta com o colega, as respostas são abertas, tá bom? Ok? É isso aí, gente. Acho que essa parte do reading a gente já acabou. Tarefa de casa vai estar registrada aí na aula e no Google Sala de Aula. Valeu? Deus abençoe todos. Até a próxima. Tchau.